o fanatismo religioso e as suas consequências na vida social. Minha família, em Angola, nos últimos tempos, estamos a viver um fenômeno chamado de fanatismo religioso. As pessoas estão a colocar em primeiro lugar as suas religiões do que o verdadeiro propósito de uma igreja, minha família. As pessoas estão a fixar todas as suas esperanças simplesmente numa igreja, numa determinada pessoa. Não estão a se focar no verdadeiro sentido de uma religião. E isso aqui está a afetar muito, mas muito o nosso país. E para nós ter a noção deste fenômeno, minha família, eu convidei para este vídeo aqui o professor Carlinho Zassala. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui falar para vocês o vosso bom Henrique Stress para mais um vídeo do nosso canal, pessoal. Quem não está inscrito, subscreva no canal e deixa o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Minha família, para nós começar bem esse nosso tema de hoje, primeiramente vamos começar por definir o que é um fanatismo religioso. O fanatismo religioso é a forma excessivamente centrada e obsessiva de seguir uma doutrina religiosa, não dando espaço para outras expressões de fé, nem a margem de tolerância. As pessoas que vivem neste fanatismo religioso entendem que a única verdade existente neste mundo aqui é a sua religião, vem do seu pastor. Aquilo que o seu pastor diz, aquilo que é pregado na sua igreja é a única verdade existente no mundo. E o que os outros pregam e o que os outros pensam é simplesmente blasfêmia, pecado e tudo que é errado, minha família. Mesmo tendo a Bíblia, eles só vão acreditar o que o seu pastor, o seu profeta interpretar, minha família. E minha família, isso aqui é um grande problema no nosso país. E o partido no poder, o MPLA, já notou este fanatismo no povo angolano, minha família. E o que eles fazem para se aproveitar deste fanatismo religioso é unir-se a estas igrejas, dar dinheiro e privilégios a esses pastores comprados, para esses pastores orientarem os seus fiéis a votarem no MPLA. Pois, como esses fiéis vivem na crença que o que o meu pastor falar é a verdade, então, mesmo que eu estou a sofrer, a vida está difícil, mas o pastor disse, votem mesmo no João Lourenço, porque o João Lourenço é o enviado de Deus, então eu vou votar mesmo no João Lourenço. Por esses crentes viverem no fanatismo religioso, vão obedecer o seu líder religioso e vão votar no MPLA. Vão esquecer todo o estrago que o MPLA tem feito no nosso país, não? Porque o pastor fulano disse que é assim que deve ser, votem no MPLA, as coisas de Deus ninguém entende e blá blá blá, minha família. E eles vão defendendo a orientação do seu líder religioso, minha família. E isso é um problema enorme, minha família. O MPLA tem controle de várias igrejas, minha família. E em troca, o MPLA dá dinheiro, benesses, garantias e segurança a estas igrejas. Essas igrejas podem cometer várias irregularidades, mas nunca haverá uma investigação. Essas igrejas nunca serão punidas, porque o MPLA está a proteger. Em troca, o pastor, nas épocas da campanha eleitoral, o pastor vai orientar os seus fiéis a votarem no MPLA. E além disso, minha família, estas igrejas do mal também costumam a destruir famílias por causa das suas falsas. E além disso, minha família, estas igrejas satânicas também costumam a destruir famílias, porque essas igrejas fazem falsas revelações e são revelações fortes que destroem família, porque o pastor pode ver uma criança a ser simplesmente criança e o pastor falar que não, esta criança aqui é o causador do vosso sofrimento.
E a família toda vai se afastar da criança, a criança será maltratada, vão fazer bué de oração para a criança, mas como a criança embora não tem demônio, vai só ficar assim e vai sofrer muito. Tudo por causa dessas igrejas que costumam a vender milagre e a vender prosperidade, minha família. E se o Estado angolano não estivesse de conluio com essas igrejas que são seitas religiosas, tinham que ser fechadas. Minha família, eu não entendo muito bem sobre esse tema que é o fanatismo religioso. Por isso, eu convidei o professor Carlinho Zassala, que é doutor em Psicologia Social e de Personalidade pelo Instituto Psicológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor catedrático. Bom, nós vamos falar de um fenômeno que neste momento estamos a viver, principalmente em Angola, o problema do fanatismo religioso e suas consequências na vida social. Por que é que nós gostaríamos de falar desse fenômeno? Porque nós veremos quais são os sintomas que demonstram o fanatismo e quais são as suas consequências. Mas, antes de tudo, gostaria de falar do fenômeno que nós chamamos metodologia de doutrinação fanática. Há muitos que não sabem que há pessoas que entram principalmente nessas novas igrejas ou setas que pregam a teoria de prosperidade. Muitos dos ditos pastores, eles procuram dominar a consciência das pessoas para depois tornar-se praticamente simples obedientes. Então vou explicar em que consiste esse método de doutrinação fanática. Sabemos muito bem que em Angola mais de 70% da população é cristã e por isso que podemos referir no período colonial. Nós tivemos principalmente a Igreja Católica e ditas igrejas protestantes, como a Igreja Batista, a Igreja Metodista, a Igreja Congregacional, a Igreja Evangélica e outros. Ora, hoje em dia, depois justamente da independência, depois da década de 90, começaram a surgir muitas confissões religiosas que normalmente todos são chamados de igrejas, mas muitas dessas confissões não são igrejas, são seitas que saíram das igrejas que sempre existiram em Angola. E, por exemplo, o caso da Igreja Católica já tem mais de 5 séculos em Angola. Em que consiste essa técnica de metodologia fanática? Primeiramente, esses ditos líderes ou pastores que dirigem essas confissões que pregam a teoria da prosperidade, eles foram membros dessas igrejas tradicionais, como a Igreja Católica e as igrejas protestantes. De maneira que, quando recebem dissidentes, porque a maioria das pessoas que entram são dissidentes que vêm dessas igrejas, quando recebem dissidentes, primeiramente para não assustar os aderentes, eles simulam não haver diferença com a igreja abandonada e a seita onde se encontra. Essa fase chama-se fase de acomodação. Na fase de acomodação, o pastor, o bispo, o profeta, ele não demonstra diferença entre os ensinamentos trazidos da igreja onde o aderente, o novo aderente estava, para não assustar como se diz, para não assustar a caça. Então, nessa fase de acomodação, o pastor finge não haver diferença significativa com a igreja mãe. Mas depois, justamente dessa fase de acomodação, passa para a segunda fase, que nós chamamos a fase de depersonalização. Na fase de personalização, ele começa agora a contrariar o sistema cognitivo, significa que os conhecimentos que ele teve na sua igreja de origem.
Então, ele começa pelo menos a pregar, a transmitir ensinamentos contrários. E depois justamente de conseguir essa segunda fase, que é a fase da depersonalização, quer dizer, começar a introduzir, a destruir os conhecimentos que o novo aderente teve. Então é naquele momento que vai entrar na terceira fase, que é a fase de nova personalização, onde começa agora a transmitir ensinamentos estranhos. É por isso que nós insistimos sempre que as nossas autoridades deveriam pelo menos ter conhecimento de quais são os ensinamentos transmitidos pelas seitas ou confissões religiosas autorizadas ou não em Angola. Principalmente quando nós sabemos que, segundo as estatísticas, apenas cerca de 89 igrejas são legais, mais de 5.000 ou 8.000 são ilegais. Então, os ensinamentos é que determinam os novos comportamentos, porque trata-se de um jogo de formação e mudança de atitudes. Quando nós sabemos que a atitude é a mola impulsionadora do comportamento social. Quando nós mudamos a cognição, mudamos também o comportamento da pessoa. É por isso que se diz que a atitude é a mola impulsionadora do comportamento social. É assim que nós verificamos que nessa fase de nova personalização, o aderente, o novo aderente ou o dissidente, começa agora até a manifestar um comportamento estranho, quase contrário ao comportamento que ele tinha, mesmo em termos de doutrina que ele professava anteriormente. É por isso que muitas vezes as pessoas se enganam quando vão nos domingos nessas novas confissões. Ali eles não demonstram as verdadeiras intenções sobre os ensinamentos. Que, aliás, o grande problema que temos neste momento em Angola é o fato de todos serem, pelo menos, igrejas e todos serem pastores, todos serem profetas, apóstolos. Mesmo os ocultistas são pastores, os mágicos são pastores, os feiticeiros são pastores. Então, é neste momento que eles aproveitam a começar a, conforme acabei de dizer, de criar uma nova personalidade. E quando se cria essa nova personalidade, essas pessoas que converteram-se em uma nova confissão religiosa começam a manifestar um comportamento estranho. Um comportamento estranho que consiste agora em ter um comportamento, às vezes, contrário do comportamento que teve anteriormente. Porque os novos líderes tentam criar um mundo fechado, e, de acordo com a tática do animal predador, como o leopardo, por exemplo, ele tenta isolar o recém-convertido. Então, neste momento que se vive a fase de isolamento, o novo líder começa a fazer tudo para lhe afastar dos pais, dos familiares, dos amigos, do antigo ambiente e começar justamente a cultivar novos conhecimentos. Então é neste momento é que nós verificamos comportamentos estranhos, porque aqueles que aderem a essas ditas igrejas de prosperidade, eles começam agora a fechar-se em grupos e eles normalmente quando se encontram com alguém, principalmente o membro da família ou antigo amigo, eles não gostam de dialogar, eles não dialogam, eles dão discursos. Procura sempre convencer os outros, dizendo que agora aqueles que encontraram o caminho certo, eles estão no caminho da verdade. É por isso que nós verificamos que quando alguém, pelo menos, entra nessas novas confissões, desliga-se da vida anterior, abandona os familiares, abandona os amigos, abandona o antigo ambiente e começa agora a procurar, digamos, bodes expiatórios. Por exemplo, os ditos pastores dessas igrejas de prosperidade, ele começa pelo menos a acusar os familiares, os pais de feiticeiros que não querem o teu bem, é preciso afastar-se deles, para se não afastar-se deles não terá uma boa vida. Então é assim que nós constatamos que até há filhos que conseguem fugir da casa dos pais e quando foge da casa dos pais começa a considerar os pais como se fossem inimigos.
E como acabei de dizer, é a tática do predador. O predador, quando quer atacar um animal que está com os outros, ele procura isolar esse animal para não ter força e para apanhar com facilidade e depois devorar esse animal. Essa tática que usam esses tais, digamos, pastores das igrejas de prosperidade, que na realidade são verdadeiras empresas de fé, cujo objetivo fundamental é o problema provavelmente do lucro, o problema do dinheiro. E para conseguir ter o domínio dos seus elementos, como acabei de dizer, eles aplicam teorias que consistem, pelo menos, a formar novos grupos, nova vida. É por isso que ele diz que todo aquele que não confessa essas novas denominações, novas setas, esse indivíduo deve ser evitado, nem tampouco deve se comunicar com ele através das redes sociais. Então, esse fenômeno é um fenômeno muito perigoso, porque, infelizmente, nós verificamos que as nossas autoridades, muitos deles, eles são, pelo menos, coniventes, porque protegem até esse dito pastor que são ocultistas, que às vezes até têm comportamentos criminosos, deturpam a verdade, destroem culturas, burlam os seus membros, praticam fornicação, às vezes, digamos, cometem adultério com os próprios membros da igreja, e os membros da igreja praticamente não conseguem, pelo menos, ter força para poder demonstrar o comportamento que não tem nada a ver com a doutrina cristã. A doutrina cristã é baseada em mandamentos, mas muitas vezes os seguidores, mesmo quando verificam que o líder da tal comunidade não respeita os mandamentos, mas eles continuam a idolatrar essa pessoa. Por exemplo, nós temos conhecimentos de líderes de algumas comunidades religiosas, ou seitas, em que eles até chegam dentro mesmo da igreja de desligar-se as suas esposas e começar a conviver com as moças da igreja, a tirar a virgindade das moças, a ser apanhadas às vezes com a senhora da igreja. Mas os membros não têm essa capacidade de poder justamente protestar em práticas criminosas. Têm realmente um comportamento imoral, mas são protegidos por altos dirigentes, tanto de partidos, principalmente partidos no poder, como também deputados e membros, digamos, membros do governo. De tal maneira que alguns pastores tornam-se arrogantes, tornam-se imorais, até chega a dizer que tem coisas largas, ninguém pode lá já tocar. E esse fenômeno é muito perigoso. Muito perigoso por quê? Porque neste momento Angola está a tornar-se numa manta de retalho. Quer dizer, como nós temos muitas confissões religiosas e cada confissão tem as suas práticas, tem os seus ensinamentos, hoje em dia as famílias angolanas são divididas. São divididas e nós pensamos que se os nossos líderes não tomam medidas contra esses acontecimentos, significa que eles apoiam a teoria de dividir para melhor reinar. E por isso que pensamos nós que os nossos governantes devem, se na realidade querem ver uma sociedade moralizada, uma sociedade que não perde os seus valores morais, então deve justamente tomar medidas contra essas práticas que na realidade são práticas que levam as pessoas a práticas que põem em perigo a justiça social, ou digamos a paz social, porque hoje em dia nós como psicólogos, por exemplo, através das nossas consultas, nós temos recebido muitos elementos que têm problemas, que hoje em dia quase em muitas famílias em Angola há sempre problemas, há sempre conflitos. Ora, quando as famílias são destruídas, a sociedade está a ser destruída. E quando a sociedade é destruída, estamos a destruir uma nação. É por isso que nós temos sempre dito que não existe vida social sem normas e não existe nação ou sociedade sem leis. Mas leis não devem apenas permanecer no papel, mas essas leis devem ser aplicadas.
Essa é a grande questão. É por isso que nós levantamos esse problema, o perigo do fanatismo, porque o indivíduo que é fanático, ele já não tem um raciocínio lógico, ele já não tem um espírito crítico, ele pensa que ele é o dono da verdade, os outros não têm sempre a verdade, ele que pensa que ele será o único que será salvo. Ora, hoje em dia, com tudo aquilo que nós vivenciamos em Angola, nos perguntamos o que é que nos entendemos por igreja, o que é que nos entendemos por religião, porque a religião é uma crença, mas nem toda crença é religião. É por isso que nós devemos saber diferenciar, em primeiro lugar, os motivos de várias crenças e principalmente nos perguntarmos se na realidade essas crenças constituem uma religião. Porque a religião tem como objetivo fundamental conhecer as origens da humanidade, conhecer a missão do homem enquanto se vê na Terra e depois também saber, depois da morte, o que acontece. É por isso que as igrejas tradicionais eles pregam a teoria de salvação, enquanto que as novas confissões religiosas eles pregam as teorias de prosperidade. Significa o que mais são os bens. E uma coisa que é estranha que nós verificamos, enquanto que em muitos países europeus nós encontramos igrejas ricas e pastores pobres, nós em África é o contrário, encontramos pastores, profetas, apóstolos ricos e igrejas pobres, porque na realidade o objetivo fundamental é explorar, é por isso que muitos chamam isso de empresas da fé. Por exemplo, nós não podemos compreender como é que hoje em dia as nossas autoridades falam às vezes da moralização da sociedade, querem falar da recuperação dos valores perdidos, enquanto que na realidade essas confissões não demonstram que a igreja é a reserva moral da sociedade. Verificamos que muitas confissões religiosas são justamente a reserva da imoralidade. Minha família, acredito que agora você já entende muito bem sobre fanatismo religioso, minha família. O professor Carlinhos Assala explicou muito bem, detalhadamente, este fenômeno, minha família. Quero aqui agradecer a disposição do professor Carlinho por aceitar o nosso convite. Minha família, este é um fenômeno grave e todos nós temos que ter noção dessas seitas religiosas para nós se afastar dessas crenças maquiavélicas. Minha família, por favor, partilha este vídeo em massa para mais pessoas terem acesso a esta informação. Deixa o teu like, comenta. Que Deus abençoe Angola e abençoa você que está a assistir agora. Estamos por aqui, família.